Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima sexta-feira para todos. Hoje é dia 28 de outubro de 2022. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. E nessa sexta-feira, dando sequência aí à nossa maratona de leitura bíblica, vamos de 1 Crônicas 14, 15 e também Salmo 141. O tema do devocional de hoje é o adorador vivo. Ontem nós falamos da morte do adorador e hoje nós vamos falar do adorador vivo, exatamente essa ideia de um contraste, de uma maneira de adoração e uma maneira de adoração. Uma conduz à morte, outra conduz à vida. Mas para iniciarmos aqui a nossa conversa, permita-me ler um texto com vocês que está em 1 Crônicas, capítulo 15, a partir do verso de número 12. Então, 1 Crônicas 15, a partir do 12, diz assim: Lhes disse, vocês são os chefes das famílias levitas. Vocês e seus companheiros levitas deverão consagrar-se e trazer a arca do Senhor, o Deus de Israel, para o local que preparei para ela. Pelo fato de vocês não terem carregado a arca na primeira vez, a ira do Senhor nosso Deus causou destruição entre nós. Nós não tínhamos consultado sobre como proceder. Então, os sacerdotes e os levitas se consagraram para transportar a arca do Senhor, o Deus de Israel. E os levitas carregaram a arca de Deus, apoiando as varas da arca sobre os ombros, conforme Moisés tinha ordenado, de acordo com a palavra do Senhor. Bom, só para a gente contextualizar, o assunto aqui agora de 1 Crônicas é a mudança do local de culto para a cidade de Jerusalém. Nesse momento, a cidade de Jerusalém ainda não era central para a nação de Israel, passa a ser central depois que Davi assume o reino, e principalmente depois que Davi leva toda a adoração para a cidade de Jerusalém. E agora o cronista relata Davi conduzindo de maneira correta a arca de Deus. Por quê? Porque no capítulo anterior, no capítulo 13, o relato foi de como essa arca foi conduzida de maneira equivocada. Com você que está me assistindo aí, que não viu o devocional de ontem, eu convido você a entrar lá no YouTube, na Ave Sua Igreja, e assistir o devocional de ontem. E faça isso juntamente com a leitura de 1 Crônicas 13. O texto narra a atitude, o comportamento de Davi e da nação de Israel ao conduzir a arca de maneira equivocada, e isso trouxe a morte de Uzá. Por isso que o tema do devocional de ontem foi a morte do adorador. Porém, agora nós temos uma outra história, a coisa sendo conduzida de maneira correta. Quando olhamos para o texto, nós vamos perceber que Davi, ele reconheceu seu terrível erro no episódio anterior. Davi não ficou chorando pelo seu erro, não ficou lamentando pelo seu erro, ele reconheceu que o erro havia acontecido, ele também não ficou transferindo a culpa do erro dele para outras pessoas, ele não colocou a culpa em terceiros, ele não colocou a culpa no próprio Uzá, não. Ele não colocou a culpa no diabo, oh meu Deus, ele não disse que Satanás era o culpado, né? Que Satanás tinha feito isso. Não, ele não passou o erro, por exemplo, para a psicologia, né? Nossa, foi o erro do meu pai que não me ensinou corretamente a palavra de Deus. Ou até mesmo Davi não ficou colocando a culpa em Deus. Nossa, Deus matou Uzá era um homem tão bom, tinha um coração tão bondoso. Não, ele se arrependeu e se arrependeu de maneira genuína. E essa é a primeira coisa que nós aprendemos sobre um culto vivo, sobre um adorador vivo. O arrependimento é a marca de um culto vivo, arrependimento genuíno, aquele que diz, olha, o erro é meu, o pecado é meu, a culpa é minha,
e o perdão é de Deus, e eu creio no perdão de Deus, eu creio no amor de Deus, eu creio na bondade de Deus, eu creio na misericórdia de Deus, eu me arrependo do meu pecado, eu reconheço o meu pecado, eu arrependo dele, ponto final, e segue em frente. Foi exatamente isso que Davi fez. Então, o culto vivo é marcado por arrependimento genuíno. Mas, em segundo lugar, Davi, além de não ficar choramingando pelo seu pecado, ele também cultuou a Deus como ele ordenou em sua palavra. Ao contrário do episódio anterior, Davi obedeceu fielmente aos preceitos de Deus. Ele não cultuou a Deus do jeito dele. Ele não cultuou a Deus com boas intenções, com coração bondoso, ainda que boas intenções e um coração bondoso é fundamental no culto. Mas isso não pode substituir os preceitos, a maneira, a forma como Deus quer ser cultuado, a forma como Deus ordena que seja feito o culto. Então, Davi agora obedece fielmente aos preceitos de Deus. E aqui nós temos um contraste nítido. No primeiro episódio, nós vemos o caminho do homem. Qual é o caminho do homem lá no episódio da morte de Uzá? Primeiro, arrogância. Eu não preciso de leis. Para que leis? O culto a Deus tem que ser uma coisa leve. O culto a Deus tem que ser uma coisa simples. Não precisa de leis. Para que leis? Vamos deixar a criatividade reinar. Esse é o culto humano, arrogante, não preciso de leis. O culto humano também é soberbo. Deus conhece meu coração. Deus sabe o quanto eu sou bondoso e sou cheio de boas intenções. Então, o primeiro culto, o culto em que ele finalmente leva à morte, é o culto centralizado no homem, onde o homem determina como vai ser o culto, onde o homem é o centro do culto. E isso certamente leva à morte. Esse é o primeiro episódio. Agora, no segundo episódio, e aí nós temos o contraste, é o caminho de Deus. Como é o caminho de Deus? Primeiro, de acordo com a palavra dele. Então, Deus deve ser cultuado de acordo com o que ele determina em sua palavra. E não como nós achamos que deve ser. Mas o culto deve partir de uma reflexão da palavra de Deus. O culto deve ser uma resposta a Deus, deve ser uma resposta a quem Deus é, e não um exercício de futilidades, e não um exercício de manias, de criatividade, não. Então, o primeiro culto é o culto do homem, centrado no homem. O segundo é de acordo com a palavra de Deus. E nesse segundo culto, o culto de acordo com a palavra de Deus, é um culto que envolve toda a nação. E não é um culto centrado no homem ou no individualismo. É um culto onde o povo de Deus em conjunto participa, se envolve com aquele culto. E se um leva à morte, é o culto centralizado no homem, tendo o homem como centro, tendo o homem como objetivo. O culto centrado no homem vai fazer tudo para agradar o homem. Então, a iluminação, o som, a palavra, tudo tem que ser para agradar o homem, né? Até num pseudo-evangelismo, né? Não, nós estamos fazendo isso para atrair os perdidos. Ora, os perdidos são atraídos quando o culto é feito da maneira como Deus ordenou. Por quê? Porque quem atrai pessoas ao culto é o próprio Espírito Santo. E o Espírito Santo se faz presente quando Deus é obedecido, quando a palavra de Deus é obedecida. E aí é o contraste entre o culto morto, centrado no homem, e o culto vivo, centrado no próprio Deus. Porque o culto é a exibição da glória de Deus e não a exibição humana. O culto é para que a glória de Deus seja apresentada. O culto é para que a glória de Deus seja manifesta. O culto é para que a glória de Deus seja vista, até mesmo nos pequenos detalhes. Por isso que um culto onde apresentações individuais são feitas, esse culto não representa, não exibe a glória de Deus. Então, o culto vivo é o culto que exibe a glória de Deus. Bom, em primeiro lugar, Davi não ficou chorando pelo seu erro,
né? Ele reconheceu o seu erro, se arrependeu e seguiu em frente. Segundo, Davi cultuou a Deus como Deus ordena em sua palavra. E terceiro, Davi alegrou-se por ser um adorador ao Deus vivo. Eu até cometi aqui um deslize, né? Davi não, o povo de Deus se alegrou por poder adorar o Deus vivo. Olha aí o versículo 28 do capítulo 15, diz assim: todo Israel acompanhou a arca da aliança do Senhor alegremente, ao som de trombetas, cornetas e símbolos, ao toque de liras e harpa. O povo se alegrou por estar cultuando a Deus. Davi e todo o povo celebrou a presença de Deus no meio da comunidade. Aquele povo se encheu de alegria, se encheu de gozo, se encheu de regozijo, porque eles podiam, porque eles estavam adorando ao Deus vivo, estavam adorando ao Deus verdadeiro, e isso trouxe mais uma vez alegria ao coração deles. E agora o contraste é daquele que reconhece a presença de Deus e daquele que desdenha da presença de Deus. No capítulo 13, nós temos Obed-edom, né? Se você se lembrar do que falamos ontem, a Bíblia diz que a arca ficou na casa de Obed-edom e Deus abençoou Obed-edom nesse período. Por quê? Porque Obed-edom é aquele que reconhece a presença de Deus. E agora, o capítulo 15 termina com a história de Mical. Mical é a esposa de Davi e ela desprezou Davi por causa da sua alegria ao cultuar ao Senhor. Então, nós temos mais um contraste, o contraste entre Obed-edom e Mical. Mical despreza, desdenha a presença de Deus. Obed-edom reconhece a presença de Deus. Obed-edom adora a Deus e Obed-edom é abençoado por Deus por isso. Então, nós temos um contraste. E aí, fica fácil perceber esse contraste nos dias de hoje. Muitos estão como Mical, desprezam o culto a Deus, desprezam o tempo onde a comunidade do povo de Deus está reunida para, ao redor da presença de Deus, adorar a Deus de acordo com sua palavra. Muitos desprezam, outros não, outros valorizam isso, outros reconhecem que existe a presença de Deus, a dádiva de Deus no meio deles. E essa faz toda a diferença. Bom, dito isso, primeiro, Davi reconhece o seu erro. Segundo, Davi cultua a Deus da maneira como Deus prescreve em sua palavra. Terceiro, Davi e o povo de Deus alegra-se por ser adorador do Deus vivo. Qual é a moral da história? A conduta do adorador deve ser de alegria pela grande dádiva da presença de Deus no culto. Então, como o adorador pode experimentar essa vida que há no culto? É quando ele reconhece a presença de Deus no meio do povo de Deus, a presença de Deus no meio do culto. Eu sei que na tentativa de dessacralizar a igreja, o prédio da igreja, muita gente desvaloriza a presença de Deus no culto. E eles dizem o seguinte: não, a presença de Deus está conosco o tempo todo. Isso é verdade. Porém, há uma promessa de Deus, de uma presença especial, quando o povo de Deus está reunido. Existe uma palavra de Deus, existe um dispensar da graça de Deus especial quando o povo de Deus está reunido. O apóstolo Paulo chega a dizer em Efésios capítulo 5 que o Espírito Santo ele é derramado. Efésios capítulo 5 do 18 até o 21. A presença do Espírito Santo é derramada. Nós somos cheios do Espírito Santo. Quando? Quando somos cheios? De que maneira somos cheios do Espírito Santo? Quando estamos no culto, falando a palavra de Deus, cantando a palavra de Deus, orando a palavra de Deus e recebendo ensino da palavra de Deus, discipulado na palavra de Deus. Então, o culto é o lugar da presença especial de Deus e a dádiva de Deus ao estar junto. Então, o adorador vivo é aquele que se alegra por isso, se alegra por esta presença. E aí, qual é o desafio do Léo para esta sexta-feira, depois de tudo isso aí que acabamos de dizer? O desafio que nós temos, a prática que nós temos é perguntar: como você vai
cultuar a Deus no próximo domingo. Ou talvez o culto na sua igreja vai ser no sábado, você vai ter um culto sábado e domingo, não importa. Como você vai cultuar a Deus? E aí essa aplicação serve para dois grupos de pessoas. Se você já serve ao Senhor há muitos anos, vá para o culto domingo com a expectativa da presença especial de Deus durante o culto. É a reunião do povo de Deus. Se alegre com o povo de Deus, cante, ore, receba a palavra, fale a palavra uns aos outros, mas não participe do culto de qualquer maneira. E se você está me assistindo e você está afastado dos caminhos do Senhor, ou você ainda não fez ou não reconheceu a majestade de Deus na sua vida, a majestade de Jesus na tua vida, ainda não tem um compromisso com a sua igreja local, eu convido você, nesse final de semana, faça isso. Procure uma igreja bíblica próxima da sua casa e juntamente com o povo de Deus, cultue a Deus. A presença de Deus, ela é real e especial durante o culto, e é isso que nós aprendemos aqui nesta palavra. Salmo 141, quero encerrar com esse texto, e aí nós vamos orar. Fala assim o Salmo 141, clamo a ti, Senhor, vem depressa, escuta minha voz como quando clamo a ti. Seja a minha oração como incenso diante de ti e o levantar das minhas mãos como oferta da tarde. Assim que o salmista encerra ou fala esse Salmo 141, e com esse salmo nós vamos encerrar também a nossa semana aí de devocionais. E eu quero encerrar orando. E eu, como gosto de fazer toda sexta-feira, quero encerrar orando a oração que o Senhor nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Então, se você puder, pare aí um instante o que está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração, orando a oração que o Senhor nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém e amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Eu quero dar 2 recados importantíssimos. Hoje nós vamos ter às 8 horas na nossa Igreja Nave uma reunião muito importante. Nós vamos receber alguns irmãos que trabalham com a modalidade de educação homeschooling. Então você que tem interesse sobre esse assunto, que quer conhecer melhor esse assunto, você que tem dúvidas, você que já tem até uma opinião formada, mas é uma opinião formada às vezes de maneira equivocada, quero convidar você, venha hoje, às 20 horas na nossa Igreja Nave, nós vamos receber esses irmãos queridos e nós gostaríamos de contar com a sua presença para que nós possamos então juntos ali discutir essa modalidade de educação das crianças, o homeschooling. Então hoje, a partir das 20 horas na Igreja Nave, uma belíssima oportunidade e eu conto com a sua presença. E domingo, às 10 da manhã, culto de celebração na Igreja Nave, Rua Maria Carolina Campos 28, no bairro Nova Suíça. Você é meu convidado especial para juntos cultuarmos a Deus ali na presença do Senhor, como quando falamos hoje no nosso devocional. Tá certo, meu povo? Deus abençoe. Ótima, excelente sexta-feira, final de semana abençoado. Fiquem com Deus.